De acordo com a palavra de Deus, existem dois tipos distintos de conhecimento sobre Cristo. Um deles tem um poder transformador e o outro não produz resultado algum. Para entender melhor os dois tipos de conhecimento e o seu resultado, fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar acerca disso. Gente, estou aqui em Milão, na Itália, com essa bela vista do castelo atrás de nós, para trazer uma palavra de reflexão ao seu coração. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e nos versículos 16 e 17, nós temos uma declaração importante sobre os dois tipos de conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Antes de gastarmos tempo falando do versículo 17, de alguém que está em Cristo e é mudado, é transformado, passa a ser uma nova criação, nós precisamos analisar primeiro a declaração do versículo anterior, o 16, quando ele fala que a ninguém conhecemos segundo a carne. Esse segundo a carne é falar sobre o conhecimento natural, humano. Ele diz, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não é desse modo que o conhecemos. Então, ele está dizendo que há dois tipos de conhecimento. Um, segundo a carne, que podemos chamar de o conhecimento natural. E o outro, quando ele diz já não é desse modo, é aquilo que se contrapõe ao conhecimento segundo a carne natural. Portanto, eu quero chamá-lo e defini-lo de um conhecimento espiritual. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 16, conversando com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, pergunta o que dizem os homens acerca do Filho do Homem, eles começam a dar respostas distintas. Olha, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, tem gente dizendo que o Senhor é um dos profetas, até mesmo Jeremias. Cristo pergunta, e vocês o que dizem a meu respeito? Nesse momento o apóstolo Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é quando Jesus diz para ele, não foi carne e sangue quem te revelou. Em outras palavras, não é conhecimento segundo a carne, não é conhecimento humano transmitido pelas vias naturais. E diz, mas o meu Pai que está nos céus foi quem te revelou. Então, quando Jesus fala dessa revelação, a palavra grega traduzida como revelação é a palavra Apocalipse, que dá nome ao último livro que temos na Bíblia. Ela significa remover o véu. Em outras palavras, Jesus está dizendo aquilo que naturalmente você não podia enxergar, Pedro. Alguém removeu o véu dos seus olhos. Alguém concedeu conhecimento espiritual. E o conhecimento que transforma é o conhecimento espiritual. Então, podemos falar sobre conhecer a Cristo dessas duas formas. Não basta apenas saber a respeito de Jesus, não basta apenas ouvir falar acerca de Jesus. Nós precisamos, de fato, conhecê-lo por revelação, a ponto de podermos ser mudados e transformados pelo que esse conhecimento pode produzir nas nossas vidas. Eu gostaria que nós pudéssemos levar em consideração, o conhecimento sem transformação, em primeiro lugar, para depois falar do conhecimento com transformação. Conhecimento sem transformação é o conhecimento segundo a carne. É o tipo de conhecimento que Judas, por exemplo, tinha a respeito de Jesus. Ele caminhou junto, foi chamado para estar com o Senhor durante aquilo que se calcula ser cerca de 3 anos e meio de ministério que Jesus exerceu na terra. Esse cálculo se baseia mais ou menos nas festas anuais. Então, nós temos pelo menos 3 celebrações da Páscoa no ministério de Jesus, uma possível quarta, é isso que remete a essa conta. Durante esses 3 anos e meio aproximadamente, Judas esteve ao lado de Jesus, ouviu praticamente todas as pregações e ensinos, caminhou com ele, teve a possibilidade, o privilégio de ser discipulado de perto. Mas muitas vezes pensamos que Judas teve apenas um problema lá no final, quando resolveu trair Jesus. Não, o problema de Judas era crônico e era repetitivo. A palavra de Deus nos mostra em João, no capítulo 12 e no versículo 6, que ele era ladrão, que ele roubava a bolsa. Que bolsa é essa? Lucas capítulo 8 fala das pessoas contribuindo com o ministério de Jesus. E ele era alguém que já estava desviando fundos, andando em desonestidade, alguém que esteve perto de Jesus, mas não se permitiu ser transformado por Jesus. Interessante é que a palavra de Deus também nos diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, e nos versículos 3 a 5,
algo importante a ser considerado quando falamos em termos de convívio com a pessoa de Jesus, o Jesus homem, que era a atitude dos irmãos de Jesus. João capítulo 7, de 3 a 5, diz assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Verso 5 diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Você consegue imaginar pessoas que cresceram com Jesus debaixo do mesmo teto? Eu sei que a igreja romana durante muito tempo tem propagado a ideia da virgindade perpétua de Maria. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz que José não a conheceu, e esse conhecer não é saber da existência dela, fala da intimidade do casal. José não a conheceu até que Jesus nascesse. Vários textos falam dos irmãos de Jesus. Marcos capítulo 3, verso 31, por exemplo, é um deles. Eles não criam em Jesus. Cresceram debaixo do mesmo teto, conviveram com ele, estavam perto, mas não foram afetados pelo que o conhecimento natural produziu. Porque somente o conhecimento espiritual é que pode produzir transformação. Somente esse tipo de conhecimento muda e molda a vida de alguém. Agora, quando olhamos para a vida de Tiago, um dos irmãos do Senhor, Tiago é considerado o grande líder da igreja em Jerusalém. Não deve ser confundido com Tiago, irmão de João, que Herodes mandou matar ao fio da espada. Ele se torna, depois da morte de Tiago, um dos 12 apóstolos, ele se torna em Jerusalém o grande líder da igreja. O apóstolo Paulo se refere a ele em Gálatas 2,9 como uma das colunas da igreja. Em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 19, o próprio apóstolo Paulo reconhece esse Tiago como sendo irmão do Senhor. E escrevendo aos Coríntios, ele diz no capítulo 15, no versículo 7, que Jesus apareceu primeiro a Tiago, depois aos apóstolos. Tiago foi o primeiro a ver Jesus Cristo ressuscitado. E nesse momento ele já não está mais conhecendo seu irmão segundo a carne. É a partir desse momento que nós temos uma transformação na vida de Tiago. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, quando fala dos discípulos reunidos no cenáculo, em oração, à espera do enchimento do Espírito Santo. Os irmãos de Jesus, que antes não criam nele, agora estão lá. Tiago certamente está lá, porque o conhecimento espiritual, o conhecimento por revelação, começa a produzir a transformação na vida deste que agora é chamado de um homem de Deus, um dos nossos irmãos em Cristo e não apenas de nosso Senhor. Alguém que foi um líder expressivo, alguém que se tornou uma das colunas da igreja, porque se permitiu ter o conhecimento correto. Esse tipo de entendimento, reconhecendo os dois tipos de conhecimento, nos leva a questionar: será que alguém será mudado apenas porque passou a frequentar uma igreja? Será que alguém será mudado apenas porque tem sido ensinado a respeito da pessoa de Jesus ou dos ensinos de Jesus? Eu quero te dizer, o conhecimento natural não produz transformação. Se você quer ser transformado, eu quero te dizer, esse é o desejo de Deus, mudar e moldar a sua vida de acordo com os valores e a natureza dele. Então você precisa do conhecimento por revelação. No entanto, mesmo depois de descobrirmos o conhecimento de Cristo que transforma, ainda resta-nos entender a progressividade desse conhecimento. Em Oséias, no capítulo 6 e no versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Essa progressividade é uma marca da caminhada de todo justo. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse brilhar mais indica, entre outras coisas, uma transformação progressiva. Ela não é alcançada na conversão, ela não é alcançada no início da caminhada com Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito disso em Filipenses, no capítulo 3. Ele exalta o conhecimento de Cristo, falando da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E diz: por amor do qual eu sofro a perda de todas as coisas. Ele diz: o que para mim antes era lucro, eu agora considero como perda por causa do conhecimento de Jesus. Então, quando levamos em conta que ele está falando a respeito do conhecimento de Jesus, faz mais sentido a aplicação que vem logo depois na sequência. Em Filipenses, no capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, no versículo 12: não que eu já tenha recebido, ou que tenha obtido a perfeição, a completa maturidade ou transformação. Ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E no versículo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14 agora. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Basicamente ele está dizendo, eu não vivi toda a transformação, mas não estou mais onde estava lá no início. Eu estou caminhando para o alvo, eu estou cada vez mais perto, eu estou cada vez mais próximo dele. Esse tipo de entendimento de que há uma progressividade, de que há avanço e maturidade no conhecimento do Senhor, precisa ser absorvido e vivido. E à medida que vivemos a progressividade do conhecimento, viveremos também a progressividade da transformação. Quanto mais eu conheço por revelação, mais parecido com ele eu me torno. E aí precisamos entender a importância de mergulhar não só no conhecimento bíblico, como também na oração. Porque parte da oração é um ambiente de revelação. O Senhor diz, invoca-me que te responderei. E através de Jeremias ele não parou aí, porque muitos de nós definimos a oração só isso, eu peço e Deus atende. Mas ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Nesse ambiente de oração, a revelação, e pela revelação, a transformação. Siga no conhecimento de Cristo, cresça e se permita ser cada dia transformado mais e mais próximo da imagem de Nosso Senhor.